Comece a pedir pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nessa noite tão maravilhosa e queremos te pedir, Senhor, que fale conosco de uma forma tremenda, maravilhosa. Fale conosco de uma forma especial, revelando, ó Deus, a tua palavra que já foi um dia iluminada, ou melhor, que já foi, ó Deus, em nome de Jesus, revelada, que o Senhor possa agora iluminá-la no nosso coração. Sim, meu Deus, com aquele toque poderoso do Teu Espírito, fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, e que realmente nessa noite possamos, ó meu Deus, ouvirmos a Tua voz e entendermos o que o Senhor tem para nós. Nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Posso ouvir um amém bem gostoso? Amém. Glória a Deus. Você crê que Deus vai falar com você, amado? Eu não tenho dúvida que Deus vai falar com você. Não tenho dúvida. Sabe por que eu não tenho dúvida? Porque, de fato, eu acredito que você veio aqui trazido pelo Senhor. Deus te trouxe a esse lugar. Deus separou esse momento. E o importante é que você, nessa hora, abra o seu coração. Diga: Deus, fale comigo. Fale comigo. Fale com a minha vida nesse instante tão sagrado, tão importante. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 37. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Versículos de número 2. Diz assim: Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 37, versículo de número 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Até aqui apenas. Amados irmãos, amada igreja, semana passada nós falamos sobre a vida de José, um homem de sonhos, um homem que recebeu de Deus o dom da visão, da interpretação dos sonhos. Falei com os irmãos sobre que todos nós temos uma habilidade de sonhar e de enxergar um quadro positivo diante de nós. Deus deu essa virtude a nós quando nos criou. Alguns, semelhante a José do Egito, receberam um dom especial, um dom de visão, um dom de sonho e um dom de interpretação de sonhos. Mas nem todos receberam esse dom. Mas todos nós podemos sonhar. Passei para os irmãos a palestra do professor, onde aprendemos a arte de educar o nosso cérebro com coisas importantes e guardarmos no córtex cerebral as grandes lições da vida e jogarmos no lixo todas as coisas fúteis e as besteiras que aprendemos. Mas hoje, o tema da minha mensagem é José, um homem de lutas, um homem de dedicação, um homem de disciplina, um homem de persistência e um homem que teve principalmente resiliência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque José, ele chegou aonde chegou, superou todos os obstáculos da vida dele, porque ele, de fato, teve algumas virtudes que precisamos ter conosco também. E eu quero aqui traçar um breve resumo da vida desse grande servo de Deus. Então eu peço que você, se você não estiver enxergando, aí você acene, porque eu estarei fazendo alguns rascunhos no nosso flip chart. Antes de iniciar o meu desenho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conheceu alguma pessoa
que de fato começou algo na vida muito bem e infelizmente acabou muito mal? Você já viu histórias, por exemplo, de pessoas em que realmente fizeram tantas coisas bonitas, tantas coisas significativas, tinham um projeto de vida assim muito vistoso e de repente, por um motivo qualquer, ele perde altitude, perde intensidade e de repente ele começa a regredir, ou ela, e o final da vida dessa pessoa é tão trágico que quando dizemos, essa pessoa é aquela lá, todos nós olhamos entristecidos e dizemos, puxa vida, que pena, que pena. Como que essa pessoa que conseguiu ter um início tão belo, está tendo um final tão trágico? Os motivos podem ser os mais diversos, mas uma coisa é real na vida dessa pessoa. Ela faltou conservar no coração dela intensidade. Ela começou bem, se manteve ótima, foi excelente, de repente caiu. E não conseguiu mais voltar, ou se voltou, ficou nessa situação de sobe e cai, e de repente a história da sua vida, o final da sua vida, é um final trágico. Entre os judeus tem uma frase que é a seguinte: se terminou bem, foi bom. Se terminou bem, foi bom. O começo ele é importante, é claro que ele é muito importante, mas ele não é tudo na vida. Para Deus, a grande questão é como terminamos. Porque o nosso começo pode ser um começo talvez cheio de percalços, mas o final pode ser um final suntuoso. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre os momentos de dificuldade de José. Será que existe um segredo para alguém começar algo na vida, se manter bem e terminar melhor? Será que é possível a gente realmente dar passos, e passos sólidos e concretos, e no momento da adversidade, da luta, se manter firme, e depois realmente colher os frutos daquele período em que nos mantivemos firmes? A vida de José vai nos mostrar isso hoje, porque José, em todas as suas vitórias, teve lutas, e nas suas lutas, ele venceu todas elas. E hoje eu quero fazer aqui um desenho bem rápido com vocês, da vida desse garoto, desse homem chamado José do Egito, porque de fato, como eu disse, a vida dele foi caracterizada por alguns momentos maravilhosos. Ele nasce em Canaã e de repente com 17 anos de idade, ele é o filho dileto do seu pai, ele é o filho principal do seu pai, ele é o filho que o pai o tem como filho da sua velhice, o filho da esposa amada, mas é um filho extremamente obediente. E agora então o pai vê que ele se destaca entre os seus irmãos, vê que ele se destaca e algo acontece. Os seus irmãos ficam furiosos com ele. E os seus irmãos, então, não aceitando o posicionamento do pai para com José, e não aceitando as condutas éticas de José, tramam uma cilada, e vem uma oportunidade terrível de aprontar uma. Num primeiro momento pensam em matá-lo, mas depois param e falam, poxa, matar o nosso próprio irmão não vai ser uma coisa boa, então vamos vendê-lo. Mas nesse período surge uma coisa que eu quero anotar aqui com vocês: ele é jogado no poço. Então guarde essa frase, guarde essa palavra, no poço. Ele foi colocado no poço. José foi colocado no poço pelos seus próprios irmãos, e ali ele foi jogado no poço pelos seus irmãos, e ficou ali sem eira e nem beira, desesperados, porque agora de fato seus próprios irmãos praticam uma maldade contra ele, porque ele é o filho predileto do pai. E os irmãos, ao invés de matá-lo, têm uma ideia que eles acham que é melhor. Judá, o seu irmão Judá disse, poxa,
O que vamos ganhar se de fato o matarmos? Vamos vendê-lo. Então eles vendem o irmão por 40 moedas de prata. Vendem para os ismaelitas, e os ismaelitas então agora pegam esse menino com 17 anos de idade e compram ele como escravo. A vida deles, desse menino, já não era mais do seu pai e nem pertencia mais aos seus irmãos, pertencia a esses mercadores de vidas. E agora eles vão para o Egito, e lá no Egito acontece uma coisa curiosa. Ele é vendido para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele fica por um período que nós não sabemos quantos anos foram, nós não sabemos, mas na casa de Potifar, ele é vendido para Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o comandante da guarda do Egito, ele era o grande general do Egito, ele era o principal comandante de toda a segurança daquele império. Então José, agora vendido, menino com 17 anos, começa a servir na casa dele. Passado algum tempo, quanto tempo foi? Nós não sabemos. Ele então na casa de Potifar, ele fica na casa de Potifar, e ele aprende a língua egípcia. Prestem bem atenção, ele era um hebreu, ele não era um egípcio. Ele aprende a língua egípcia, ele aprende a administração egípcia, porque aqui na casa do seu pai, ele já era um administrador exímio. Então eu posso qualificar aqui, que aqui ele já tinha aprendido algumas práticas muito boas, sobre a questão de cuidar, de zelar, de ser um bom mordomo, de ser um bom administrador do lar. Mas aqui na casa de Potifar, isso ele aprimora muito. Depois de alguns anos, porque ele teve que aprender a língua. Quanto tempo nós demoramos para aprender uma língua? Nós não aprendemos uma língua em uma semana, nem um mês. Vamos dizer assim, inseridos numa nova cultura, 6 meses para você ter um diálogo significativo. Ainda mais como escravo. Ele não era um filho de um nobre que estava visitando uma outra nação, aprendendo com os professores. Ele era um escravo. Ele tinha que aprender nos momentos mais horrorosos. Ele tinha que aprender na raça. Então ele teve que aprender o dialeto, ele teve que se reeducar, teve que se enquadrar. E depois, inserido na cultura egípcia, ele começou então a se destacar. E depois de um período, nós não sabemos quanto tempo foi, o próprio Potifar o coloca como o mordomo principal da sua casa. Potifar era o chefe do lar, tinha muitos servos ao seu serviço, e ele disse: José, você é um camarada especial, eu vou deixar você aqui. E José então se destaca, e Potifar diz: só não toque em minha mulher, o resto você manda em tudo, nas dispensas, no dinheiro, no comércio, em tudo, você é o responsável pela minha casa. Olha só que interessante, ele teve uma criação até os seus 17 anos, e de repente aqui, ele tem um período de extrema dificuldade, de extremo abandono, um período de extrema dor. Mas as coisas para ele não foram tão alviçareiras, porque a esposa de Potifar dá em cima dele, e quer então deitar-se com ele. E ele diz para ela: olha, eu não posso, você é esposa do meu Senhor, porque ele temia a Deus. A palavra de Deus nos ensina nos textos, em Gênesis capítulo número 39, que ela assediou ele, e assediou com veemência, porque a Bíblia diz que José, no versículo 6 do capítulo 39, era um rapaz de boa aparência. Então ele mesmo disse: eu não posso cometer algo tão perverso contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E ela tentava de uma forma ou de outra e insistia, querendo ficar com ele. E de uma forma bem curiosa, ele fugia dela, recusando ela, e evitava inclusive ficar perto dela, porque com certeza a esposa de um comandante não devia ser feia. Você já ouviu a frase que não existe homem feio, que existe é homem pobre? Você já viu homem rico com mulher feia? Você nunca vai ver, ainda mais se for um figurão, não é isso? Não existe
o cara que é rico, suntuoso, que vai casar ainda mais num sistema de escravos, que com uma mulher feia, ela devia ser uma Cleópatra do Egito, e dando em cima dele. O texto diz que ele fugia dela, mas ela insistiu tanto, que um dia então ela viu que ele estava numa situação sozinho, e ali tentou, no versículo de número 11, um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali encontrava. Ela o agarrou pelo manto, e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando seu manto na mão. Ele viu que ela pegou o meninão e saiu correndo, e ela segurou ele, ficou parte da roupa dele. E o versículo 13 diz: quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. O curioso é que não era a roupa dela que estava na mão dele, não era ela que estava despida, era ele. Curioso, né? Se ele tentasse agredi-la, quem estaria sem manto era ela. A história, Potifar acreditou na história dela. E aí o que acontece com o nosso querido José, que está vivendo um momento de novo de glória? É de novo jogado em um cárcere. E aqui José vai para o cárcere, e lá ele é jogado como um prisioneiro. De novo, aqui José começa a passar por um momento de dor. Ele vai para o cárcere e lá ele sofre. Olha só que curioso, queridos. Ele teve um momento de glória na casa do seu pai. Agora ele estava no Egito, foi vendido como escravo, estava no momento de glória novamente. E novamente um período dolorosíssimo se estabeleceu sobre a vida dele. De novo, vai para o cárcere. Lá no cárcere, o carcereiro vê que ele era uma pessoa que destacava de todos os demais presos, e dá a prisão para que ele tome conta. E lá no cárcere, ele passa então a cuidar de todos os presos e ser o representante legal do cárcere. Em todos esses textos que nós enxergamos nas Escrituras, é categórico. A Bíblia diz: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Agora eu quero te dizer uma coisa, amados. Deus só é na vida de alguém quando esse alguém se inclina a Deus. A palavra do Senhor nos ensina: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Quando alguém se inclina a amar a Deus, quando alguém se inclina a se entregar a Deus, Deus se inclina de uma forma especial sobre ele. E é por isso que de Gênesis 37 até Gênesis 50, notem bem, olha a história da vida de José. Gênesis 37 até Gênesis 50, vários capítulos dedicados à vida desse homem. Nós encontramos muitas vezes: e o Senhor era com ele. Ora, olha que curioso, o Senhor não era com ele apenas nos momentos de glória. O Senhor não era com ele nos momentos onde ele estava simplesmente sendo condecorado. O Senhor era com ele em cada momento, nos momentos de glória e nos momentos de adversidade, nos momentos de glória e nos momentos de privação, nos momentos de glória e nos momentos de lutas. Deus era com ele. E lá no cárcere, então, o copeiro e o padeiro de Faraó têm um sonho, são lançados no cárcere, e ambos têm sonhos e estão tristes, e de repente acontece algo muito interessante. O que acontece? José pergunta para eles: por que vocês estão tristes? E eles dizem: sonhamos, e diante dos sonhos que tivemos estamos abatidos, porque não sabemos o que irá acontecer. E o que aconteceu foi que José pede para eles: me interprete, aliás, me conte os sonhos. E aí, tanto o copeiro quanto o padeiro, de fato, falaram os seus sonhos. E o que aconteceu que José disse para um deles: o seu sonho é porque daqui a 3 dias você voltará para a corte de Faraó, e voltará a fazer o que você faz. E aí o outro então disse: olha, eu também tive um sonho parecido com ele.
E aí José disse, me conte o seu sonho. E aí ele contou o sonho, aí José interpreta e diz, a interpretação daqui a 3 dias é que você estará morto. Aconteceu como José tinha dito. Um voltou para a corte de Faraó e o servia, e o outro foi enforcado, morreu. E José fala assim para ele, olha, quando você voltar para o Egito, ou melhor, voltar para a corte de Faraó, lembre-se de mim, porque eu estou aqui injustamente. Ele estava ou não estava injustamente? Estava. E aqui, então, ele continua passando por mais um período de privações e de dificuldades, mais um período de angústia. Mas só que Deus, irmãos, o nosso Deus nunca se esquece de nós. Posso ouvir um amém? Ele nunca se esquece dos seus filhos. E a Bíblia fala que passaram-se 2 anos. 2 longos anos. Passaram esses 2 anos. E de repente, Faraó tem um sonho. E quando o Faraó tem esse sonho, chama todos os magos e diz, interprete meu sonho. Ninguém no Egito podia interpretar o sonho. Ninguém no Egito podia, de fato, dizer o que significava o sonho. Mas aí o padeiro, ou melhor, o copeiro, disse assim, olha, eu estava lá no Egito, ou melhor, eu estava lá no cárcere, há 2 anos atrás, e tinha um rapaz lá, um hebreu, que interpretou o meu sonho e do padeiro, e aconteceu como, de fato, ele diz. Chama ele, porque quem sabe, ele pode interpretar o seu sonho. Então o Faraó deu a ordem, mande-o buscá-lo. As escrituras diz que José estava muito barbudo, mas muito barbudo. Ele se barbeou, se arrumou e se apresentou ao Faraó. E quando o Faraó contou os 2 sonhos, ele deu a interpretação. Ele diz, o seu sonho, os seus 2 sonhos significam uma coisa, virão 7 anos de muita abundância no Egito, e 7 anos de muita fome. Procure ter um controle de estoque bem criterioso, porque essa fome não virá sobre o Egito, virá sobre a terra. E se você não tiver esse armazém para o mundo, todos pereceremos. E aí José disse para Faraó, olha, eleja um homem muito sábio, uma pessoa muito capaz, uma pessoa muito competente, e coloque-a sobre esse governo, para que a 10ª parte de tudo que for produzido nos anos bons, seja armazenado, seja estocado, seja guardado, porque nos anos de fome, o Egito vai ter trigo, vai ter milho, vai ter cereal, não só para o Egito, mas para o mundo todo. E aí Faraó diz, mas quem eu escolherei, se eu não conheço ninguém igual a você, que o Espírito do Deus vivo está sobre você. Você, a partir de hoje, vai ser o governador do Egito. E aqui, irmãos, vem esse período maravilhoso. José se torna governador do Egito. Olha que coisa fantástica. E Faraó diz, somente eu serei acima de você. Abaixo de mim é você, e você governará sobre o Egito. E ali fez com que José desfilasse em carros reais, fez com que José fosse presenteado com presentes reais. E preste bem atenção no que eu quero falar. Em todos os textos, as escrituras diziam, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. Mas o Senhor era com ele apenas nos momentos bons? Não, o Senhor era com ele nos momentos ruins também. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, irmãos, porque a gente vê aqui uma escalada. Ele só chegou lá no governo, sabe por quê? Porque ele não desistiu da fé dele. Ele chegou lá, realmente se posicionou como um servo de Deus, porque ele não enterrou os seus talentos, porque ele não começou bem e terminou mal. Ele começou bem, se manteve firme, foi constante, foi intenso e chegou no final da sua vida de uma forma muito mais linda e maravilhosa. Ele estava pronto,
para realmente o governo do Egito, porque ele soube ele soube administrar as vitórias e soube também administrar as derrotas. Presta bem atenção, amado, presta bem atenção. Saber administrar derrotas é só para quem tem o Espírito de Deus. Saber administrar derrota não é para qualquer um. Saber administrar derrota é para quem sabe o que quer, é para quem tem certeza do que quer, porque está tudo indo por água abaixo e ele continua firme, constante, olhando para Deus, crendo nos seus valores e dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem a minha vida está firmada. Porque qualquer um, irmão, que é conduzido aí por qualquer vento, no momento de crise, sucumbe. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Um homem de lutas, um homem de dedicação, um homem de disciplina, de persistência primeiro e principalmente de resiliência. Agora, olha só que curioso, eu poderia dizer que aqui na casa do seu pai, aqui, o nosso querido José, ele fez o seu ensino médio, é assim que a gente fala? Ensino médio. Aqui na casa de Jacó, na casa de Potifar já fez sua faculdade. Ele aqui teve que até falar outro idioma, teve que galgar mais. Aqui, já no cárcere, ele fez a sua pós-graduação, o seu mestrado, não é? Ele fez aqui o seu mestrado, já começou a defender a sua dissertação de mestrado. E aqui, para governar o Egito, foi a sua tese de doutorado. Pode ver, ele sabia o que ele queria, ele tinha um projeto de vida. A vida dele não era uma vida fútil, uma vida à toa, lançada ao acaso, empurrando com a barriga. Ele tinha um objetivo, deixava Deus o conduzir. Quando tudo dava certo, ele realmente usufruía das bênçãos. Quando tudo dava errado, ele se agarrava em Deus e falava: tudo bem, Deus, o Senhor controla a minha vida, eu pertenço ao Senhor, e por isso eu vou continuar crendo em Ti, confiando em Ti, depositando a minha vida em Ti. Hoje, queridos, pintei esse quadro em primeiro lugar porque eu quero falar sobre isso, sabe? Porque eu vejo aqui uma coisa interessante. Cada um desses pontos principais na vida de José foram milagres. Foram ou não foi? Ele nasceu como fruto de um milagre. A sua mãe era estéril. E o seu pai o deu como um filho predileto porque ele era especial. Foi um milagre. E no meio de uma traição ele sobrevive. Vai para o poço, mas sobrevive. Na casa de Potifar, mais um milagre acontece. Imagine-se, você vendido numa terra estranha e se torna o principal mordomo dessa terra, dessa casa. Se torna o CEO mais importante da empresa. Vai para um outro lugar como peão. Vai perdido no avião, chega lá, né, vai que nem um boia fria, chega lá, vira o CEO da empresa, vira o cara, e de repente acontece uma coisa lá, uma tramóia, vai para a prisão, você não fez nada de errado, e lá na prisão você não é tratado como uma alma miserável, você é tratado como um ser especial. Foi um milagre ou não foi? A casa de Potifar. Foi um milagre ou não foi? O cárcere. Foi, porque aqui ele poderia ter morrido. Ele poderia ter morrido pelo próprio Potifar. Ele violentou, segundo a esposa, a ordem do seu patrão e a mulher do seu patrão. Tentou. Ele fez algo totalmente horroroso para a perspectiva dele e para a sociedade. Mas Deus o preservou lá e o deu e o protegeu de uma forma especial. Ele viveu um milagre. E aqui, se tornar governador do Egito, foi um milagre ou não foi? Foi um milagre. Um milagre pequeno, gente? Não. Um menino que com 17 anos é vendido, e agora ele passa 13 anos da sua vida. Presta bem atenção, gente, isso daqui demoraram 13 anos. Não foram 13 dias, não foram 13 meses, foram 13 longos anos. Quais foram os períodos de alegria? Alguns. Eu poderia dizer que até o momento da sua nomeação para cá, eu poderia calcular que ele deve ter tido uns 3 a 4 anos na casa de Potifar de glória.
E no cárcere ele ficou mais uns 3 anos sendo reconhecido e validado como uma pessoa especial. Uns 6, 7 anos. E os outros 6, 7 anos? Foi só sofrimento, pão, água, poço, traição, humilhação, acusação. Tudo podia dar errado na vida desse cara. Esse cara tinha tudo para ser um Zé Ninguém. Ele tinha tudo para se auto-vitimar, dizendo: a minha vida é uma tragédia, a minha vida não vale nada, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não olha para mim, meus irmãos me traíram. Que promessa é essa, Deus? A promessa de Abraão? Que promessa é essa, Deus? A promessa que os meus pais diziam ter. Que promessa? Deus, e aqueles sonhos onde os trigos se dobravam para mim, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam, que os meus irmãos me repreendiam? Deus, o Senhor não me ama, o Senhor me odeia. Poderia ou não, amados? Poderia. Mas foi isso que ele fez? Não. Por quê? Porque mesmo na dificuldade, nesses momentos cruéis da sua vida, ele viu milagres de Deus. Querido, presta bem atenção. Se mantenha firme em cada momento de dificuldade da sua vida, porque Deus vai fazer, mesmo no Egito, um milagre acontecer. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não é você, não sou eu, é o Criador do céu e da terra. Ele vai fazer. Como? Não sei. De que forma? Não sei. E isso só me apaixona, me deixa animado, porque eu sei que um milagre da parte de Deus vai acontecer. Mesmo que estejamos em cadeias, mesmo que sejamos acusados, Deus vai fazer um milagre. Agora presta atenção, para que esse milagre aqui, o milagre de Potifar acontecesse, ele teve que ser firme aqui, ele teve que ter resiliência. Se ele chutasse o pau da barraca, com certeza, esse momento ele não viveria. Se ele negasse a fé dele, se ele blasfemasse, se ele abandonasse os credos dele, se ele desprezasse os valores dele, ele não viveria esse momento, com certeza. E se ele continuasse nessa perspectiva, ele não viveria nem esse momento, nem muito menos esse momento. Por quê? Porque de fato ele começou bem na casa dos seus pais, mas terminou muito mal, porque ele não soube entender a linguagem de Deus. Presta atenção no que eu vou falar. A sua vida, a minha vida, segue o curso da linguagem de Deus, não das nossas linguagens, não da nossa cultura, não da nossa época, mas na linguagem do divino. E Ele vai fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Sabe por quê? Porque você nasceu um dia na história que Ele quis. Você pertence a Ele, por isso, olhem para Ele, dependa dEle, busque-o, ame-o, creia, e você vai ver o milagre acontecer em nome de Jesus. Não se preocupe, o seu calabouço está demorando 5 anos, não se preocupe, o milagre vai acontecer. Não se preocupe, o seu abandono está demorando 6 anos, não se preocupe, o dia do Senhor vai chegar na tua vida. Não se preocupe. E eu quero hoje te ensinar, queridos, como passar esses 13 anos e prevalecer, e como chegar lá. E porque a história dele aqui como governador, que nem eu disse, só foi a tese de doutorado, porque aqui ele passou 7 anos de extrema fartura e veio 7 anos de fome. Foi aí onde ele reencontra os seus irmãos, é assunto para outra matéria. Mas vamos aqui que a gente tem bastante coisa para trabalhar ainda hoje. Agora deixa eu te falar mais uma outra coisa. Eu não falei que a nossa vida segue o curso da linguagem divina? Não é isso? E agora, e o silêncio? E o silêncio na vida dele? E o silêncio? Será que ele teve um silêncio divino na vida dele ou não? Nos momentos de tribulação? Teve ou não teve? Teve. Claro. Lá no fundo do poço, irmão, me tira daqui. E ninguém. Você acha que ele sorriu? Estou nesse poço aqui, está um barato. Lá fora estava quente. Tem até umas lagartixas aqui, né? Tem até uns calango.
Calango é lá do Nordeste. Não sei se Israel tem calango, mas... Ai. Você acha que aqui, quando ele estava na casa de Potifar e foi para o calabouço também, ele se alegrou? Irmãos, nós não estamos falando das nossas prisões contemporâneas. Nós estamos falando de uma época de um sistema escravocrata. O escravo não tinha direito à sua vida. Se você andasse na rua e visse uma pessoa batendo, humilhando, matando uma pessoa, e ela fosse escrava dele, e você falava, por que você está batendo? Ele falou, é meu escravo. A pessoa falava, tudo bem, pode matar. Não tinha direito de viver, não tinha liberdade. Você podia fazer o que você quisesse. Ele estava preso aqui, sem direitos humanos nenhum. Foi fácil? Ou será que ele viveu um silêncio divino? Viveu. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer também. O silêncio divino na sua vida e na minha vida é o momento em que Deus enrijece nós como seu vaso enrijecido pelo fogo. É isso. Nós somos vaso, o Senhor é o oleiro. Nós somos vaso. E o momento que Deus se cala para nós, e o momento das nossas cadeias, é o momento em que a gente está na fornalha, secando, se enrijecendo, criando mais firmeza. Por quê? Porque na casa do Pai Celestial, os vasos têm que ser de honra, tem que ser vaso bom. Pode ser vasinho que qualquer quedinha já... Isso daí vale vaso vagabundo, não vale para nada. Queridos, quero falar um pouco com vocês sobre resiliência. O que é resiliência? O que é resiliência? Alguém já sabe o que é resiliência? Resiliência é um termo usado muito na psicologia. Resiliência é isso daqui, ó. Resiliência é a arte de puxar alguma coisa. Opa! E quando você puxa, dá o limite. Aí você solta, volta. Você puxa, dá o limite. Tudo isso que é elástico é algo resiliente. Se tratando da vida humana, o que é ser uma pessoa resiliente? O que é ser resiliente? O que é ser resiliente? Não estou bom, né, Glenn? Como que era assim, né, Glenn? Olha! Quase, hein? O que é ser resiliente? Ser resiliente na vida humana é a arte de passar por uma provação, se esticar nas suas emoções e no seu coração e não se quebrar, e passar pelo tempo, 1 ano, 2 anos, 6 meses, é uma doença, é uma dor, é um atrito, é uma situação mal resolvida, é uma provação na vida, na empresa, onde for, e de repente quando vem o milagre de Deus você volta ao seu estágio. O que a resiliência nos ensina? Que no primeiro momento que você passa por um momento de se esticar na sua aprovação, você diz, não vou aguentar, não vou, vai quebrar, ai, vai quebrar. Aí Deus fala, não é nada isso daí, filho. O poço, lembra do poço? Poço não é nada, cafezinho pequeno. Você está achando que o poço vai acabar com você? Tem um cárcere cheio de egípcio cruel, lá que o bicho é feio. Está reclamando aí, José, desses escorpiãozinho, dessas aranhas? Um pastor pregando sobre José do Egito disse assim que o Egito para José foi a maneira de Deus lapidar José, porque José era o filhinho de Jacó, muito mimadinho, filhinho do papai, todo dondoca, não me toque, não me pegue, e de repente Deus falou, não, tem que dar um jeito nesse cabra aí, vai para o Egito, e lá no Egito vira homem, mãos grossas, voz firme. As suas provações, meu irmão, são um processo de Deus de te lapidar. E depois que a gente passa pelo primeiro estágio, a gente volta e fala, como foi bom, Deus me ajudou. Olha, eu estava para dar um soco na cara daquela pessoa, não dei, glória a Deus. Aí Deus manda 10 pior do que aquele para te atazanar. Aí, que nem aquela oração da mulher, lembra da oração da mulher? Ontem meus filhos lembrou da oração da mulher. A oração da mulher é aquela, Senhor, dá-me paciência, porque se me deres força, eu mato esse cara.
Dá-me paciência. Então, a oração da mulher. Muitas vezes a gente não passa isso na vida. É um chefe que nos atazana, é uma doença, é um parente, é uma pedra. E aí Deus fala: ih, você está achando que você vai quebrar? Vai nada. Você vai mais e vai e vai. É assim. 1 Coríntios diz o seguinte: que não venha sobre nós tentação que não fosse maior do que possamos resistir, suportar. Se ela veio sobre você, é porque Deus vai te dar o escape. O Senhor só te permite passar por aquilo que sabe que você pode. Posso ouvir um amém bem gostoso? Por isso, filho, no momento em que está esticando, dá glória a Deus, porque Deus jamais vai te permitir passar por algo que você não resista. A Bíblia diz que, inclusive, nos finais dos tempos, os dias que o anticristo dominaria seriam poucos, porque senão nem os escolhidos existiriam. Até nisso Deus teve um projeto. Até nisso. Não, os anos dos finais dos tempos serão 7. Em 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Não passa disso, porque senão os próprios escolhidos não suportariam. Então Deus nos faz passar apenas por aquilo que a gente pode suportar, porque Ele prometeu que nos daria o escape. Aleluia! E eu quero falar sobre resiliência. Vocês entenderam o que é resiliência? Entenderam? Todo mundo entendeu? Resiliência é a arte de passar por uma situação na vida e suportar aquela situação. E quando passamos por aquela situação, ao invés de chegarmos na frente mais destruído, chegamos mais fortes e convictos e dizemos: estou mais preparado para um monte dessa, porque Deus me ajudou e eu vou pular mais barreiras, mais os obstáculos, porque Deus me ajudou agora e Ele vai me ajudar lá na frente. Amém, queridos? Na psicologia é tratado isso, é a arte de passarmos por algo e prevalecermos e termos uma atitude positiva. Presta atenção nessa frase, uma atitude positiva, porque o nosso querido pastor Gordon MacDonald te diz assim, que pessoas resilientes se empenham a chegar mais forte no final das suas vidas. Em outras palavras, José foi muito resiliente. José foi muito resiliente. Por quê? Porque ele chegou mais forte lá para governar o Egito. Muito mais do que quando ele saiu da casa do seu pai Jacó. Ele estava aqui com 17 anos, ele chega com 30. Mas de que forma ele chega lá? Fortíssimo. Pronto. Pronto para quê? Para ser governador. Pronto para ser um homem que ia dar o peito dele para as lutas. É assim. Então a resiliência nos ensina isso, nos ensina a chegar mais forte lá, nos ensina a chegar mais forte. Por que eu estou ensinando isso sobre você, querido? Sabe por quê? Para que você tenha um final de vida muito melhor do que você conseguiu até hoje. Muito melhor. Se a sua vida já foi marcada de vitórias, então saiba, seja resiliente em Deus, na sua fé, crendo no Senhor, porque o final da sua vida vai ser muito mais maravilhoso do que é o seu presente hoje, em nome de Jesus. Agora, se você não conservar isso no seu coração, e for o Maria Mole da vida, porque aquele Maria Mole da vida, o crente Maria Mole, é aquele que passa por qualquer coisa, para de orar, já faz boicote com Deus. Eu não vou mais orar porque Deus não me respondeu. Eu não vou mais ler a Bíblia porque eu estou de mal de Deus. Dá o dedinho, Deus. Aí já começa. Eu não vou mais para a igreja porque me traíram. Eu não vou mais para cá por causa disso. Irmãos, essa pessoa é falida. É falida. Falido em tudo que faz. Esse falecimento vai ser em todas as áreas da vida. Por quê? Porque não sabe passar nada, porque mexeu num biquinho, deu errado os planinhos, então estou de mal com Deus. E Deus não quer saber disso, gente. Deus quer que a gente vá além. E se Ele está permitindo a gente passar, é porque Ele quer nos educar, Ele tem algo melhor para a nossa vida. E essas pessoas acabam surtando os presentes de Deus para a sua vida, acabam naufragando na fé, porque como fazemos então, em segundo lugar, para nos mantermos firmes nas dificuldades? O que José fez? O que José fez? Porque eu quero te ensinar aqui, irmão, a você ter
cada ano da sua vida mais resiliente do que você foi e mais abençoado do que você foi. Se você tiver promoções, glória a Deus. Se você não tiver promoção, glória a Deus também. Está no calabouço, glória a Deus. E aí você vai criando as suas resiliências. E são esses momentos de privação e dor que te farão o quê? Ver os milagres. Os milagres vão acontecer, irmão, no momento de dificuldade. Ele vai aparecer em algum momento aqui. Mas se você não souber administrar essa dificuldade, esse milagre não aparece. Porque você não vai estar preparado para o milagre, irmão. Deus vai dar asa para cobra? Não vai. Ele vai dar asa para pássaro, para águia. E não se gabe de ser galinha, porque não voa. Entendeu? É verdade, tem gente que fala, eu tenho asa. Não voa nada. É águia ou galinha? Não presta para nada. Deus nos compara a águias que voam e que veem coisas em que poucos veem e que alcançam lugares que poucos alcançam. Por essa razão, Deus só vai te fazer o milagre quando você estiver pronto, quando você estiver preparado. Se você é um crente Maria Mole, esquece, a bênção sua, volta para estaca zero, vamos lá, jogou 5 anos fora, começa de novo. Pastor, jogou 10 anos fora, começa de novo. José só conseguiu ser aprovado na sua faculdade, no seu mestrado, no seu doutorado, porque ele foi resiliente, foi disciplinado, não abandonou a fé, sabia em quem cria, em quem confiava e aguardava. Estou falando sobre a sua vida, amado, sabe por quê? Porque nós acrescentamos na nossa vida, recentemente, de 20 a 25 anos de vida produtiva. Produtiva. Hoje você pode chegar até os seus 85 anos de vida produtiva. Coisa linda, amados. Isso é maravilhoso. Antes, com 60 anos, o cara já estava jogando a toalha, já pedindo um asilo. Hoje não, você está com 85 e muitas vezes fazendo Cooper. Aí você fala, mas como pode isso? A ciência, a tecnologia, esses benefícios que são presentes de Deus para a nossa vida. Agora, se você já está jogando a toalha com os 25, fiote, você não vai chegar nem nos 60. Se chegar, vai ser cheio de amargura, de decepção, de tristeza, de rancor. É por essa razão que muitas pessoas começam bem e terminam mal, porque no meio da sua caminhada se agarra a uma tristeza, a uma amargura, a uma ira, a um desapontamento e fala, parei, e aí acabou. Aí Deus diz, então não posso fazer mais nada. Por isso que a grande maioria das promessas de Deus são condicionais. Como eu disse, como fazemos então para mantermos firmes nas dificuldades? Primeira coisa, mantenha o foco. Mantenha o foco. Qual era o foco de José? Qual era o grande foco dele? Manter o foco. Qual era o foco dele? Qual era o foco dele? O foco dele era Deus, gente. O foco de José era Deus. Que Deus? O Deus criador do céu e da terra. O Deus dos seus antepassados. A eleição que Deus fizera sobre o seu povo. Mesmo ele vivendo um caos, ele falou assim, sim, eu posso estar vivendo uma tragédia, eu posso estar vivendo um terror, meus irmãos me traíram, Deus não tem culpa disso. A mulher de Potifar me traiu, Deus não tem culpa disso. O copeiro e o padeiro se esqueceram de mim, Deus não tem culpa disso, porque Deus é o meu foco. Viver para Deus é o meu foco. O Deus de Abraão é o que eu sirvo. O Criador é para que eu existo. E aconteça o que for comigo, eu jamais perco Ele de vista. Aleluia. Ele tinha um foco. Ele tinha um foco. Ele tinha esse foco no seu coração. Ele tinha esse foco dentro dele que não o amedrontava. Sabe, ele não se deixava ser ameaçado por nada. Irmãos, lembrem-se disso, os milagres de Deus naturalmente acontecerão no meio desse caminho repleto de focos. Vai ser um bálsamo de Deus na nossa vida. Ah, Senhor, realmente Tu estás comigo. Ah, Senhor, realmente o Senhor está na minha vida. Ah, Senhor, obrigado. Continue se mantendo no foco. Quando o milagre acontecer, você vai chorar dizendo, sim, eu creio no Eterno, Criador do céu e da terra, que separou um homem e o chamou de Abraão e disse,
de ti farei uma grande nação. Eu creio nesse Deus, eu creio nas Escrituras Sagradas, eu creio que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas de Deus, que morreu por mim na cruz, para me salvar, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai. Eu creio que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Eu creio, é fé, amado, é foco, é um foco com fé, é um foco que a gente não para. Está passando por um problema, irmão? Tenha foco em Deus, glorifique a Deus, Ele não se esqueceu de você. A sua consciência pode te acusar, a sua consciência pode dizer, o seu corpo pode gemer, mas o seu Deus existe, o nosso Deus existe. Segunda coisa, mantenha-se firme numa perspectiva ampla, conserve o seu chamado, conserve a sua vocação, e uma coisa importantíssima, preserve o seu caráter. Irmãos, preserve o seu caráter. Eu quero trabalhar um minuto sobre essa questão do caráter. José, ele tinha um caráter que foi lapidado por Deus, ele tinha um caráter que foi trabalhado pelo Senhor, ele preservou a sua vida. José, ele manteve a sua perspectiva, ele falou, eu não vou mudar os meus valores, eu vou continuar tendo os meus valores, no que eu creio, no que eu aprendi como certo. Presta bem atenção nesse dado aqui, que ele é muito curioso. Muitos reis de Israel, muitos reis de Israel, que receberam dons de liderança, depois que entraram na sua terceira idade, sucumbiram na fé, e não foi por causa do dom, não foi, a questão foi por causa do caráter. Muitos reis de Israel. Por quê? Porque no momento da dificuldade o nosso caráter é testado. E o pastor Gordon MacDonald, que é um especialista no assunto, diz o seguinte, que aos 47 anos de vida, essa é a idade crucial. Já ouviu falar que depois dos 40 o homem entra na fase do lobo? Da loba? Sei lá o quê? É verdade, o homem entra em crise depois dos 40. Entre 40 e 50, mas o Dr. MacDonald fala que 47 é a chave. Quando uma pessoa está passando por uma crise existencial, geralmente é 46, 47, existem casos que é um pouquinho antes, um pouquinho depois. Por quê? Porque nessa época da vida, irmãos, já não dá mais para voltar, já não dá para fazer uma outra faculdade, já não dá para fazer uma pós e um doutorado, não dá. 47 anos de vida, o que você fez, fez, o que não fez, não fez. Você olha para o colega do lado e fala, puxa vida, olha como ele foi, onde ele está, eu podia estar com ele, e estou aqui de Fusca, ele está de BMW. 47 anos de vida é um momento crítico na vida de um homem e de uma mulher, porque ele diz assim, se eu virar na esquina, eu já estou na segunda idade, na terceira idade, virei para os 50, o que me resta? Morrer. Mas não, amados, não te resta morrer. A frase que a vida começa aos 40 é real. Por isso que você que está nessa fase dos 40 até os 50 anos de idade, cuidado, seu caráter vai ser testado. Muitas vezes você se manteve com integridade absoluta durante um período muito grande na sua vida, e você fala assim, por que eu fui ser íntegro? Eu poderia ser agora pelo menos um velho rico. Fui íntegro, sou um velho pobre. Se eu fosse um pouquinho corrupto, seria um velho rico. Agora sou um velho pobre e frustrado. E aí onde entra o caráter. E o Dr. Gordon MacDonald diz uma coisa, que é possível sim regredirmos no caráter. É possível sim. E é verdade, amados. Podem ver pessoas que sucumbem na vida, casamentos que se desfazem nessa fase de idade. Muitas vezes se mantém fiel por toda uma vida, por volta desses anos aqui, fala, por que eu fui ser tão fiel? Me arrependo, deveria ter saído com todas, ou com todos, deveria ter curtido a vida, tive tantas oportunidades, e estou aqui com essa mala velha, com esse malo velho, e aí começa, aí entra em crise, e aí começa, e aí regride. Amado, se você é alguém que guarda valores, princípio e caráter, cuidado, continua guardando mesmo. Tenha foco, zele com perspectiva e cuide do seu caráter. Temos que
nos avaliar esporadicamente diante de Deus e perante a comunidade que a gente vive, para que faça uma avaliação do nosso caráter. Você tem 3, 5 ou 7 pessoas do seu grupo de amigos, amigos profundos, que pontuam o seu caráter? Se você não tem, eu te desafio nessa noite a começar a ter pessoas que falem a verdade para você com franqueza e imparcialidade sobre o seu caráter, para que te norteie, dizendo, não, você está indo no caminho bem, ou senão, amor, você está indo num caminho horroroso, você está indo para um caminho péssimo. Saiba que você pode ter tido uma vida linda no início da sua juventude, e agora você está sucumbindo no seu caráter. Se você está fazendo isso, você vai quebrar, porque você não vai ter resiliência, querido, porque as promessas de Deus são derramadas sobre alguém que vive em santidade. Deus estava com José por causa disso. Agora, você é aquele que vive uma relação conjugal repleta de diálogos conflitantes ou posturas defensivas? É uma pena. Se é assim, procure uma outra pessoa, procure um conselheiro, um pastor, procure alguém para te dar essa direção. E agora, querido, quero falar o terceiro e último ponto. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Guarde no seu coração as recompensas interiores. Guarde essa frase, recompensas interiores. Guarde no seu coração. Por que o senhor está falando isso, pastor? As nossas recompensas interiores são as coisas que nos fazem caminhar uma milha a mais. Aonde? No momento da provação. Quem é que nos dá a recompensa interior? É o Espírito Santo de Deus. É o Criador. A você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A você que agora tem o Pai, Jesus e o Espírito Santo que faz morada dentro de você. Se você realmente é filho de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica no seu espírito que você é filho e filha de Deus. Então saiba que no momento que você estiver passando por momentos de tristeza, de lágrimas, de dor, de enfermidade, o Espírito Santo te abraçará e te dará presentes, recompensas interiores, te fará nesses momentos de glória com que estrelas divinas brilhem sobre você, te acalentando e enxugando as tuas lágrimas. E as recompensas interiores só são derramadas sobre um coração nascido de novo. Quem não nasceu de novo não sabe disso. Se você é uma pessoa que vive a igreja, vem à igreja, mas é um religioso de carteirinha, você não terá recompensas interiores, porque as recompensas interiores são dadas pelo Espírito Santo de Deus, e ninguém mais. Por isso que essas são grandes legados na nossa vida. E aí a gente vê o fruto do Espírito perdurando na nossa vida, mesmo na tribulação, tendo domínio próprio, tendo amor, tendo paciência, bondade, benignidade. Por quê? Porque é fruto do Espírito, é herança interior, é recompensa interior, é presente de Deus. Somente o cristão vive essa experiência, e mais ninguém, mais religião nenhuma, porque a legitimidade de Deus é autenticada por Deus na vida do Filho de Deus. Quem não vive isso, é um discurso vazio que eu estou dizendo, mas você que chora nos pés do seu Senhor, pedindo algo no meio da prova, sabe que o seu choro hoje não é em vão, está sendo recolhido pelo Senhor. Eu quero concluir dizendo, queridos, José venceu. Venceu ou não venceu? Venceu, glória a Deus. Ele venceu. Ele venceu, por quê? Porque ele não desistiu do seu Deus. Ele continuou firme, ele continuou forte, ele continuou a batalhar, ele continuou a lutar, ele continuou a se dedicar, a se disciplinar, ele continuou a persistir e ele continuou resiliente, cheio de Deus, cheio da bondade de Deus. Há uma máxima na administração que diz: muito
muito poder, muita corrupção. Não é verdade? E a gente vê isso nos homens. Mas José foi governador do Egito, recebeu muito poder e se tornou muito generoso. Eu vou estar falando isso mais para frente. Mas eu quero te dizer, essa máxima não atingiu José, por que não? Porque tudo o que aconteceu na vida dele foi o quê? Foi Deus na vida dele. E ele sabia que ele só precisava fazer o quê? A sua lição de casa bem feita. E a graça de Deus foi derramada nele. E agora ele via a graça de Deus derramada nele e falava, glória a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, veio de Deus, para a glória de Deus, e eu vou abençoar quem eu puder. E foi isso que ele fez. Muito poder, nenhuma corrupção. A Bíblia fala de 2 homens apenas, nas Escrituras, que não é registrado nenhuma falha deles. Isso não significa que eles não tenham. Pelo contrário, eles tinham pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, amém? E não há um justo sequer na terra. O único que foi Jesus. Mas a integridade de José foi tamanha que você lendo de Gênesis 37 a Gênesis 50, você não nota nenhum lapso, nenhuma feiura na vida dele, mas sempre beleza, santidade, resiliência, graça e fé. Ele e Daniel são os 2 que viveram nos lugares mais terríveis e que se mantiveram. Nem o grande apóstolo Paulo passou por esse critério, porque Paulo mesmo, nós lendo as Escrituras, vemos que Paulo errou. Mas José do Egito e Daniel não. Por quê? Porque eles não perderam o foco. Eles guardaram o coração dele tendo uma perspectiva, zelaram pelo caráter e buscaram a Deus. Eu quero ler 2 Pedro do versículo 1, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 ao 11. Ponha no telão para a gente, Kleber, que eu quero concluir. 2 Pedro capítulo 1, segundo livro de Pedro, epístola de Pedro. Posso ouvir um glória a Deus bem gostoso? 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 em diante, fala algo tremendo aqui. Eu vou ler na minha versão, que é a NVI. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha só que Pedro está dizendo, não tem uma fé burra não, a nossa fé não é burra não, sermos cristãos não é suicídio da razão, não, sermos cristãos é sermos inteligentes, provocar uma vida inteligente, uma vida ética que transforma a sociedade, então ele está dizendo aqui, não tem uma vida espirituosa, onde você declara isso, declara aquilo, não, tem a sua fé acrescentada virtude. Que virtude? Resiliência é uma virtude, persistência é uma virtude, disciplina é uma virtude, e aqui ele vai dar várias coisas. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. O que é a piedade, irmãos? É atitudes religiosas genuínas, não é piegas. Aquela que você faz porque você tem que fazer, porque senão o vigário vai ver, o pastor vai ver, e aí tomar uma foto num canto, não, então tem que fazer, tem que dar uma moedinha, porque se o pastor... Isso daí não é... Piedade é aquilo que acontece quando ninguém está te vendo, mas só Deus está te vendo, e você ali sabendo que só Deus está te vendo, ou melhor, que muitas vezes você pode até achar que nem Deus está te vendo, mas você fala, não vou fazer isso, porque eu estou existindo, eu existo para Deus, a minha vida é de Deus, e eu vou fazer o que é correto diante do meu Deus. E se eu tenho condições de quando ninguém me vê agir assim, quanto mais será o nosso testemunho diante daqueles que nos vê. É assim, amado. Piedade é isso, é a vida religiosa verdadeira, que ama, que perdoa, que quer crescer diante de Deus, que quer pregar o Evangelho. A piedade, o que mais? A piedade é a fraternidade, e a fraternidade é o amor. Versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. José foi improdutivo, gente? Foi inoperante? Meu Deus,
O homem dentro do poço devia estar ajeitando até as pedras. Peraí, para que essas pedras estão aqui? Está desajeitada. Ele era um camarada assim, indo para o Egito lá como escravo, devia falar: ô, seu fulano, a canga ali está torta, ó, arruma aí. Mas o que você tem a ver? Você é escravo? Não interessa, estou fazendo o que é bem. Ele produzia, gente. Produza, amado, produza para Deus, produza para a vida, produza. Não seja alguém que vive infrutífero. Nós fomos chamados para sermos frutíferos e realizados em nome de Jesus. Nós somos plantados, enxertados na videira verdadeira e temos que frutificar de tudo e de todas as formas. José era frutífero, José era operante. Olha só o que diz. Aonde estava? 8. Porque no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Deixa eu ler o 8 de novo. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivas. Joia. 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, se você não é operante, nem produtivo, vive nas suas mazelas, não é resiliente, você está perdido. Então, se converte onde você estiver, em nome de Jesus. E 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amém? Olha José consolidava, no poço, na cadeia, seja lá onde for, sendo traído, não me interessa, consolidava a sua vida, a sua eleição, e por isso que ele não tropeçava. E o 11, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero viver no reino do meu Deus, mas eu quero que os sinais do reino estejam aqui na minha vida também, para que eu saiba, para mim mesmo e para aqueles que estão ao meu redor, que está valendo a pena seguir essa palavra, que está valendo a pena viver esse chamado. Então, amados, vamos fazer essa aliança hoje, de falar: Senhor, me dá resiliência, me dá persistência, me dá virtude, não deixa eu ser improdutivo, inoperante, não, arranca isso da minha vida. Eu quero poder passar pelas batalhas que o Senhor me permite passar, tendo fé em Ti, tendo foco em Ti, como esse meu irmão José. Amém? Se Deus falou com você e você quer receber essa oração, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês, quero impor as minhas mãos e pedir: Deus, abençoa-nos poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Comece a pedir pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos Te agradecer nessa noite tão maravilhosa e queremos Te pedir, Senhor, que fale conosco de uma forma tremenda, maravilhosa, fale conosco de uma forma especial, revelando